capítulo de número 12. Mateus, capítulo de número 12, o versículo de número 13, onde a gente vai meditar um pouco na palavra do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Eu peço à igreja que se coloque de pé. Glória a Deus, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para todos sempre. Lucas. É Lucas 12. É Lucas, capítulo de número 12, o versículo de número 13. Glória a Deus. Lucas, capítulo 12, versículo de número 13. Diz assim: Lucas 12, 13 diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Pode sentar. Glória a Deus. Eu queria chamar a atenção de todos vocês que estão aqui. Olhem para mim, igreja. Eu queria chamar a atenção de vocês. Preste atenção no que eu vou falar. Cada um de vocês precisa ter muito cuidado para que vocês não venham esfriar na fé. Estamos vivendo um tempo que muitos já se esfriou na fé. E vocês precisam ter muito cuidado para que a fé de vocês não venha se esfriar. Não pense dessa forma. Não se acomode e pense assim. E fale dentro de você que sua fé ninguém tira ou que ninguém rouba. Tome cuidado com isso, porque nós somos muito fracos e nós somos muito falhos. Fraco e falho. Nós não somos capazes de suportar tudo aquilo que está por vir se Deus não for conosco. Se Deus não for conosco, a nossa fé esmorece e chega até perder. E se perder a fé, não tem como de forma alguma entrar no reino dos céus. Não existe uma outra maneira para entrar no reino dos céus se não for pela fé em Cristo Jesus nosso Senhor. Não existe. Então, vocês precisam ter muito cuidado. Aí vocês podem até me perguntar: por que será? O que será que está acontecendo? Que o povo está esmorecendo na fé. A fé está esmorecida, o amor está se esfriando. Jesus ele disse que nos finais dos tempos o amor de muito se esfriarão. E se o amor de muitos se esfriarão, é
natural que a iniquidade das pessoas se aumente. E por aumentar a iniquidade, as pessoas acabam perdendo a fé. Jesus ele chegou a dizer que nos últimos tempos, os tempos seriam abreviados. Porque se o mundo, os tempos, as horas não fossem abreviadas, até os escolhidos não seriam salvos. Por quê? Porque não suportaria. Tem muitas pessoas que Deus já colheu. Já colheu por quê? Porque Ele sabe que não iria ou que não vai suportar aquilo que está por vir. Glória a Deus. Então, se nós observar, nós estamos num período de festa juninas. E este período e o período do carnaval é um período onde as pessoas mais se esfriam na fé. Muitos se desviam do caminho do Senhor. Mas por que isso acontece? Porque a gente vai entender, de acordo com a palavra, que estas festas juninas são festas de idolatria. E tudo aquilo que é idolatria aborrece a Deus. Não se engane, o povo está aí comemorando, festejando e acreditando que está comemorando uma morte ou uma ressurreição, sei lá de quem, do tal João Batista. Não. Tudo isso é idolatria. E todas as pessoas que participam das festas de idolatria, naturalmente se desviam da fé. Então, para vocês entenderem, a gente vai ver que as festas juninas são dedicadas à idolatria. E este é o principal tema que nos afasta de Deus. É uma das coisas que nos afasta de Deus, são estas festividades. Visto que, como cristão e evangélico, não aceitamos nada proveniente da idolatria. Só que, às vezes, a gente vê pessoas como cristão contribuindo até com que a festa aconteça. Então a gente vai ver que as festas juninas surgiram, presta atenção, como elas surgiram? Surgiram na zona rural, como comemoração após a colheita, especialmente do milho, fazendo receitas típicas e também músicas regionais. Foi como surgiram as festas juninas. Então, com o tempo, a comunidade religiosa, uma comunidade religiosa a qual todos nós sabemos qual, foram aderindo, e as datas decididas, dedicadas aos santos católicos, que também são do mesmo período, que foram associadas então, e assim o que foi que fizeram? Juntaram o tempo da colheita. Esse tempo de colheita isso é bíblico. Termos antigos do Velho Testamento, que quando se chegava o tempo da colheita, o povo se reunia e fazia festa. Mas ali se comemorava, adorando a Deus, e comemorava a colheita que estava sendo colhida. Então o povo se alegrava. Só que com o tempo, os santos católicos juntou tudo por ser uma data específica, falada das festas do São João, juntou e agora se transformou uma data comemorativa da idolatria. Então a gente observa que a idolatria é um ponto crucial, um ponto principal onde o Senhor aborrece. Observe que no livro de Isaías, capítulo de número 42, versículo 8, o Senhor diz assim:
assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra, as imagens de escultura. Olha o que é que Deus está dizendo: não darei a ninguém, nem a minha honra e nem a minha glória, as imagens de escultura. Então a gente observa que nesse tempo de festa junina, o que mais o povo faz é glorificar os ídolos, as idolatrias. E muitas pessoas participam, e por isso esmurece a fé, fica cabisbaixo, não tem força, porque não está glorificando a Deus, não está glorificando o Senhor. Lá também no livro de Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 28, o Senhor fala na sua palavra: porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolos, não comeis. Não comeis. Se alguém disser que isso é coisa sacrificada a ídolos, não comeis, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Em outras palavras, o que é que Deus nos ensina? Não é proibido o cristão se alimentar, mas a gente entende que quando a gente chega dentro da casa de alguém, num período como hoje, como agora, tudo que está sendo feito ali é na base da idolatria. Tudo que está sendo feito ali é consagrado à idolatria das festas juninas. Então, se nós comemos, chegamos e participamos e comemos, nós estamos comendo com a nossa consciência. E é pela nossa consciência que a gente será julgado diante de Deus. Mas quando se trata de dias comuns, de dias normais, tudo que te der, se a pessoa te deu e não disse de que é que foi consagrado daquilo outro, você pode comer, porque ainda que seja consagrado a demônio, mal nenhum te sucederá. Por quê? Porque a sua consciência está limpa, a sua consciência está tranquila. Então, igreja, são esses requisitos, são essas coisas que estão levando as pessoas a esmorecer na fé, se esfriar na fé. Porque Jesus ele disse que nós temos que ser ou santo ou profano. Nós não podemos se misturar, não podemos se misturar com as coisas do mundo, não. Precisamos entender que tudo que está acontecendo lá fora nada mais é do que festas de idolatria. Então a gente observa dentro do texto que nós lemos aqui, Jesus ele vem reprovando a avareza. E a avareza a gente vai entender que é pessoas que desejam ter algo, que almejam ter algo, que quer tomar algo de alguém. Jesus ele repreende quando a gente deixa de buscar as coisas do alto, as coisas, riquezas do céu, para buscar a riqueza da terra. Foi por isso que nesse texto, quando ele estava ensinando os seus discípulos para que fugisse do fermento dos fariseus, ou seja, dos ensinamentos dos fariseus, das palavras dos fariseus. E no momento que ele está ensinando, então surge agora um homem no meio e diz: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a minha herança. E Jesus dá a resposta: homem, quem me constituiu juiz ou partidor no meio de vós? Jesus ele não veio para julgar. Jesus ele não veio para ser juiz. Jesus ele veio como um salvador do mundo. A missão dele era salvar o mundo. A missão dele era perdoar o pecado dos pecadores.
cheio de abundância das suas riquezas. E nós vamos entender que as riquezas do povo naquela época, o que era? O que eram as riquezas do povo naquela época? Era conta no banco? Não. As riquezas do povo naquela época era muito gado. As riquezas do povo naquela época era muita plantação de soja, de milho. Era muita plantação de trigo. Então, Jesus ele veio repreender este homem fazendo uma parábola, dizendo que havia um homem que tinha um celeiro rico, era rico, tinha muita coisa. E ele observa e via que o celeiro, ainda ele colocava os seus trigos, estava pequeno. E ele dizia consigo mesmo: eu vou desmanchar o meu celeiro, vou construir um maior e colocar todos os meus bens, e a minha alma vai folgar por um bom tempo sem eu precisar trabalhar. Ou seja, ele estava dizendo que ele era rico, que a minha alma agora vai precisar comer, se alimentar por um bom tempo sem precisar trabalhar. E Jesus completa dizendo nessa parábola, dizendo: louco, que Deus aparece e diz: louco, se esta noite te pedir a tua alma, se esta noite eu te pedir a tua alma, para quem será? Ou seja, para onde ela vai? Jesus está dizendo, ele fala que para nós procurar buscar as riquezas do alto, as riquezas da terra, e as riquezas do alto, porque a riqueza da terra, ela nos esfria na fé, ela nos endurece a fé, e nós precisamos ter muito cuidado com isso, igreja. Então a gente vai ver que no livro de Eclesiastes, capítulo de número 2, o homem mais rico da face da terra, o homem mais rico, chamava-se Salomão. Salomão era o homem mais rico. Nunca mais se houve um homem rico igualmente Salomão. Salomão adquiriu diante de Deus muita sabedoria. Ele adquiriu diante de Deus muita sabedoria. Ele foi constituído por Deus em Israel para julgar a causa do povo. E ele viu que era muito difícil, que não era fácil. E quando ele pede sabedoria, Deus ele concedeu. Deus ainda chegou para Salomão e disse que ele seria o homem mais sábio de toda a terra, que nunca mais ia haver outro igual a ele. E Salomão era tão rico que outras nações vinham até a ele para ver as suas riquezas, as suas joias, a sua sabedoria, que era grande. Vocês vão entender para a gente encerrar, que era grande. Mas o que foi que aconteceu com Salomão? Por causa da riqueza, Salomão se corrompeu. Por causa da riqueza, Salomão se esfriou na fé. Salomão, ele adquiriu muitas mulheres concubinas. Salomão tinha muitas servas. Salomão tinha muitos servos. E pelo fato de ele ter conseguido e conquistado muitas mulheres e concubinas, as deusas, ou seja, a idolatria que aquelas mulheres serviam, tomou conta, preste atenção, tomou conta do coração de Salomão. A idolatria tomou conta do coração de Salomão, ou seja, as mulheres perverteram o coração de Salomão. Tanto é que a Bíblia não relata o final dele. Ninguém sabe se Salomão foi salvo ou não, porque a Bíblia não relata o seu final. O que relata é que Salomão, mesmo diante de tantas riquezas e sabedoria, ele falhou diante do Senhor, ele errou diante de Deus, e era um homem sábio. Então, o que é que a gente observa dentro da palavra? Que nós temos que ter cuidado com a nossa fé, para que a idolatria, para que as coisas não venham esfriar
Não deixe que nada, igreja, esfrie a sua fé. Tanto é que Salomão, no mesmo livro de Eclesiastes, você sabe o que foi que ele fez? Que ele falou? Depois que ele se corrompeu, ele viu tanta coisa. Ele se angustiou, se sentiu distante de Deus e chegou a escrever no livro de Eclesiastes que tudo neste mundo, debaixo do sol, é vaidade. Tudo passa, tudo tem tempo determinado, tudo é vaidade, todo trabalho é vaidade. Foi constituído por Deus, porque Deus deu o trabalho ao homem para afligir por causa do pecado de Adão, para afligir o homem. Então Salomão, ele viu que tudo isso é vaidade, principalmente essas festas de idolatria, tudo vaidade, tudo. Se você é rico, é vaidade. Se você tem uma mansão, é bom, mas é vaidade. Tudo isso sem Deus não passa de um vento. É como um vento, nada adianta. Sabe o que adianta, igreja? É você se apegar a Deus. Isso é o que adianta. O que adianta é você se apegar a Deus. Quem se apega a Deus é rico, mas não é rico aqui não, é rico lá na glória. É rico na glória. Eu admiro aqui a fé da irmã Joseli. Pense numa mulher de fé. Talvez dentro dela, ela pode até achar que não tem, mas é uma mulher de fé. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu conheço as lutas delas. Eu tenho no nome de Jesus, carregado esta mulher para entregar na mão do Senhor. E conheço a luta dela, a dificuldade que ela passa. Mas é uma mulher de fé, sabe por quê? Porque ela olha para Cristo. Ela olha para o céu. O alvo dela é o céu. Você já pensou se o alvo dela fosse riqueza? Ela não estava mais na presença de Deus. Ela não estava mais. Mas o alvo dela é Cristo Jesus e nosso Senhor. Então ela pode até pensar que ela é pobre, mas não. Eu digo para a senhora nesta noite que a senhora é rica. A senhora é rica porque o Deus que a senhora serve, Ele é dono de todas as coisas e Jesus Cristo lhe fez coerdeiro. Herda a herança de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é isso, igreja. Cuidado para não esfriar a vossa fé. Cuidado porque os últimos tempos, meu pai, tenha cuidado porque os últimos tempos está chegando. A gente já está na idade para que a gente não venha esfriar a nossa fé. Porque se a gente esfriar a nossa fé, a nossa caminhada para a igreja em vão se torna em nada, volta para o zero. Então a gente deve agarrar esta promessa. E para a gente se firmar na fé é necessário que a gente esteja constante na congregação, ouvindo a palavra de Deus e adorando o Senhor. Para que a nossa fé venha brotar a cada dia em nosso coração. Brotar em nosso coração. Amém, igreja? Que Deus em Cristo nos abençoe e se coloque de pé que nós vamos orar em nome da nossa casa, em nome de Jesus. Eu quero convidar o meu irmão Celso para vir até aqui que eu vou ungir o Senhor. Glória a Deus, eu preciso ungir esse irmão. Vem cá, um de vocês vem com ele, vem cá, meu irmão Celso. Eu vou ungir o Senhor. Glória a Deus, porque eu vejo que a investida do inimigo na sua vida é muito forte. A investida do inimigo na sua vida é muito grande. De alguma forma, o Senhor percebendo ou não, mas o inimigo tenta tirar você da presença de Deus, mas ele é derrotado. Porque Jesus Cristo nos faz vitorioso. Jesus Cristo nos faz vencer.